Olá, bonitão, olá, bonitona, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Obrigado por ter acessado esse vídeo, por nos ter dado esse voto de confiança. Nós vamos dar continuidade hoje ao livro de Atos dos Apóstolos. Hoje leremos e falaremos aqui dos pontos principais do capítulo 4. O capítulo 4 ele é importante porque é a primeira perseguição da igreja. O capítulo 4 ele é importante porque é a segunda grande conversão, multiplicação da igreja. E tem alguns pontos muito relevantes, então eu peço que você fique até o final. Eu tenho certeza que esse vídeo está sendo feito e você vai ter algo de Deus nesse vídeo. Então fique até o final, escute até o final e no final faça seus comentários, amém? Bom, vamos lá. Eu quero começar lendo, só contextualizando vocês do que nós vimos no capítulo 3. No capítulo 3, a gente vai ver Pedro e João curando um mendigo aleijado na frente, ok? Ali do templo. E nós vamos ver que as pessoas, ao verem eles curados, foram atrás. E ali muitas pessoas, então, ouviram da palavra, tá bom? E aí Pedro, ele entra no templo e ele faz uma pregação. Vamos lá, capítulo 4, versículo 1. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número dos homens que creram perto de 5.000. Vocês lembram? No capítulo 2, logo após o batismo do Espírito Santo, nós tivemos uma conversão de 3.000 pessoas. E eu expliquei naquele tempo, naquele contexto, que tratava-se da festa das semanas, ou a festa das primícias, ok? Aproximadamente 50 dias depois da festa das Páscoas. E Jerusalém estava cheia. Havia entre 100 a 125 mil pessoas em Jerusalém. Aqui, nós estamos próximo daquele tempo, ou seja, Jerusalém continuava cheia e nessa vez 5.000 pessoas se converteram. A primeira foi 3 e nessas 5, então nós estamos falando de 8.000 pessoas já convertidas ao Evangelho. E vemos então que Pedro e João foram presos. Vamos continuar, versículo 5. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Olha a pergunta. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está aí, curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que tornou-se a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo dos céus não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E olha que interessante aqui. Jesus, em Mateus capítulo 5, ele vai dizer as bem-aventuranças. E ele vai falar, olha, bem-aventurado quando vocês forem presos no meu nome, falarem todo tipo de mentiras por causa de mim, ok? E mais na frente ele vai dizer que não se preocupe quando vocês estiverem na frente dos príncipes, na frente das pessoas, porque o Espírito Santo de Deus vai dar a vocês o que falar. E nós estamos vendo as duas coisas se cumprindo aqui agora. Continuando, versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles
o homem que foram curado, nada podiam dizer contra eles. Aqui tem um segredo. Preste atenção. Como foi que os sábios, os mestres da lei, eles viram que Pedro e João andavam com Jesus? Por causa da linguagem. A linguagem denuncia o que você é. A linguagem denuncia no que você crê. A linguagem denuncia onde você andou. Nós estamos vendo isso aqui, versículo 13. Vendo a coragem, a forma deles falarem, logo todos ali, os sacerdotes, sumos sacerdotes, viram, esses homens andaram com Jesus. Você será reconhecido, eu quero mudar essa palavra, você já é reconhecido pela sua linguagem. A sua linguagem denota que você anda com Jesus. A sua linguagem denota que você é cheio do Espírito. Cuidado, se a sua linguagem não denota a nova pessoa que você é em Cristo Jesus, tem algo errado que precisa ser corrigido com muita rapidez. Vamos continuar. Versículo 15. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: o que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinha como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes e sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falastes pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Continuando, versículo 27. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Olha que coisa incrível. Saindo então daquele lugar onde foram confrontados pelo sinédrio, pelos mestres da lei, pelos religiosos, eles se uniram novamente, os apóstolos e toda a igreja, e foram orar e adorar ao Senhor. E dos céus veio a resposta e a manifestação do Espírito. Olha só. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Gente, aqui nós estamos vendo a primeira oração escrita da igreja. A primeira documento, a primeira prova de uma oração da igreja de Jesus, de uma oração da igreja reunida, ok? E aí a gente vai ver que após serem perseguidos, eles se reuniram em igreja, oraram e adoraram ao Senhor. Continuando, versículo 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. O que ele está falando aqui? Que de todos os que creram,
o propósito, o foco, a linguagem era uma só. Gente, olha como o poder da linguagem é algo importante. Nós vamos ver em Gênesis a construção de algo incrível, que é a Torre da Babilônia, ok? A Torre de Babel, perdão. E a gente vai ver que a Bíblia diz que quando Deus vai visitar a terra e olhar o que eles estavam fazendo, ele diz, opa, precisamos descer a terra e precisamos confundir a linguagem deles, porque eles falam uma só língua e têm um só propósito. Nada lhes será impossível de fazer. Olha só. E eles construíram, Deus vem no meio da construção, interrompe a construção. A Torre de Babel nada mais era do que um zigurate, algo levantado para a adoração de demônios. E Deus encerra aquilo, mas Deus fala, quando um povo se une num só propósito, uma só linguagem, nada lhes é impossível. Agora você imagina um povo que se une num só propósito, numa só linguagem, cheio do Espírito Santo. Quem pode parar esse povo? Por isso a Bíblia diz, agindo Deus, quem vai impedir? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Vamos continuar aqui. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinham. Com grande poder dos apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Nós estamos vendo aqui uma coisa interessante da igreja primitiva, que é a forma como eles viviam. Eu gosto porque nós vamos ver muito em Atos dos Apóstolos a seguinte palavra: e não havia necessidade entre eles, porque todos repartiam o que tinham. Okay? Olha só o foco da igreja primitiva, onde todos eram abastecidos, sustentados, não havia necessidade, ok? E nós precisamos ter esse foco na igreja de hoje. A igreja, ela existe para que o culto em adoração a Deus exista, mas também para que não haja necessitado no meio de nós. Amém? Gente, esse é o Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Obrigado por você ter ficado até o final. Escreva no final desse vídeo o que chamou a sua atenção aqui no Atos, capítulo 4. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te prospere. Amanhã, Atos 5. Até lá.